sobre a realidade, sobre o lugar que ele está inserido, porque educação também se faz a partir desse lugar, a partir dessa visão, tá bom? Muito bem, então para a gente começar de fato a nossa discussão, deixa eu ver se eu consigo jogar a imagem aqui para vocês, e aí vocês me dirão se conseguem ou não ver tanto a minha imagem, quanto de repente ver a tela que eu quero apresentar. Vamos ver se vocês conseguem aí ver. E aí, apareceu alguma coisa aí? Vocês conseguem ver a minha imagem e o slide, né? Conseguem. Sim, conseguimos. Maravilha. Show de bola. Maravilha. Então, a proposta que a gente fez para a gente discutir hoje foi exatamente essa discussão, né? Nós estamos voltando para um novo semestre. A gente tem aí uma possibilidade de voltar, talvez, não é? De maneira híbrida, de maneira totalmente remota, quem sabe de maneira presencial. Nós temos aí a esperança, né? Chegou a esperança branca, chamada vacina. E aí a gente está vivendo um momento agora de uma certeza mais clara agora, talvez com menos ansiedade que a gente estava vivendo, mas esse momento de voltar, ele ainda precisa ser ressignificado. Nós tivemos agora uma resposta extremamente clara do que nós estamos vivendo, não é? Nós tivemos o Enem domingo passado, dia 17, e tivemos mais de 50% de abstenção. Mais de 50%. Isso porque o interessado, que é o aluno, ele diz que não queria, ele foi feita uma pesquisa, os alunos optaram para maio, que talvez até lá nós já tivéssemos um cenário diferente, e aí o governo insistiu, fez o Enem sábado e vai fazer domingo, com abstenção de mais de 50%. Um prejuízo de mais de R$500 milhão. Porque a gente fez prova, deslocou pessoas, contratou gente, arrumou escola e o candidato não foi. Isso quer dizer que o significado desse momento de ir lá, de ficar 4, 5 horas, de se envolver ali, para o aluno tem um significado ainda diferente. Ele está com medo, ele está preocupado, ele está talvez pensando, eu posso estar ali com uma pessoa muito colada por 4 horas e tossir, enfim. O que esse sujeito, enquanto interessado nesse momento, ele pensou ao dizer, olha, não vou me submeter a isso? Para nós, os professores, essa pergunta também fica porque a volta agora, em 2021, ela precisa ser repensada, porque este cenário que nós tivemos no Enem, ele pode ser uma notícia do que nós teremos neste primeiro semestre. Ou seja, até que nós consigamos dar para esse aluno um sentido dizendo, olha, a gente já está seguro, já temos a vacina, essa vacina já mostrou a resposta de imunidade muito boa, então agora a gente pode voltar. É a partir desse pensamento que nós vamos, então, discutir um pouquinho essa manhã. Porque essa volta, a gente pensa muito nesse aluno, mas ela também tem que ser pensada a partir da nossa realidade. Nós nos sentimos seguros? Nós vamos voltar nos sentindo tranquilos dentro deste cenário? Nós teremos aí tranquilidade para trabalhar, para transitar dentro da escola? Nós com os nossos riscos, talvez com as nossas outras, não é, questões de saúde, como é que nós nos sentimos? Ou seja, é preciso ressignificar esses elementos
para que a gente possa se preparar para ele. Na medida em que eu não sei aonde eu estou pisando, eu não me preparo para aquilo. Eu só vou me preparar para algo quando eu tiver mais ou menos claro o que me espera. Que algo é esse que me espera. E aí, para isso, a gente começa pensando em mudança, né? A gente começa pensando em mudança. Qualquer mudança gera um certo desconforto, gera uma certa insegurança, gera uma certa angústia. E foi o que nós vivemos, basicamente, em 2020. Quando nós nos encontramos no dia 27 de janeiro, não tinha ainda nenhum caso de Covid no Brasil, nós não imaginávamos o que nos esperava, não é? Basicamente, 60 dias depois, nós já estávamos todo mundo em casa, transmitindo aula, pelo menos tentando transmitir aula, a partir de uma nova realidade. Então, essa mudança trouxe para nós família, gestores, diretores, coordenadores, secretaria, alunos, família, merendeiras, todo mundo envolvido nessa mudança sentiu esse desconforto, sentiu essa insegurança. Como é que vai ser daqui para frente? Quando que volta? A gente apostou que nós voltaríamos em agosto. Teve faculdade que deu férias, vamos antecipar as férias que voltam em agosto, a gente recupera em julho. Aí apostamos em outubro, apostamos, tá, não deu mais. Agora, nós já estamos começando 2021 e vamos começar, no mínimo, de maneira híbrida. Então, é primeiro ter consciência disso. Nós passamos por um processo de mudança e essa mudança gerou um desconforto. No nosso caso, gerou mais desconforto ainda, porque nós não fomos preparados para isso. Nós não fomos preparados. Muitas ferramentas que nós utilizamos hoje, nós tínhamos pânico delas. A gente não gostava de nada remoto, de ir na aula, a gente achava muito complicado essas ferramentas. E aí, essa mudança foi necessária e foi rápida. Foi rápida. Foi em uma semana, 15 dias, nós tivemos que nos adaptar. Ou seja, nós trocamos o pneu do carro com o carro andando. É uma fala muito comum no meio empresarial. Ninguém disse assim, vamos parar um mês para a gente se preparar. Um mês de formação, a gente prepara todo mundo bonitinho, as nossas casas, as nossas internets. E aí, lá para o mês de abril, a gente volta. Não foi dito assim. E aí, por mais que eu, você, por mais que talvez pessoas que você conheçam, teve um desconforto menor, mas todos tiveram desconforto. Eu conheço pessoas que foram afetadas muito e conheço pessoas que foram afetadas de maneira um pouco menor. Mas todos foram afetados. Então, qual é a primeira lição dessa mudança? Ela afetou todos. Ela afetou todos. Desde o portão da escola, as meninas da cantina, a secretaria, os professores, a direção, os pais, os alunos. Nós temos um ciclo muito grande que foi afetado e todos esses elementos que foram afetados precisam agora, nessa volta, também repensar o seu papel dentro dessa volta. É impossível que a gente volte sem pensar na merenda, sem pensar na secretaria, sem pensar na portaria, sem pensar nesses pais também. A gente precisa pensar, esta mudança, ela foi fundamental
para a gente sair de uma zona que nós estávamos habituados, entramos numa zona que era nova para nós e que ainda continua nos desafiando, até que se volte ao modelo que nós éramos habituados. Será se vamos voltar? Nós já temos faculdades aqui que já nos disseram, olha, voltando presencial, algumas matérias serão online. Porque o aluno quer. Ele gastou menos para vir para a faculdade, ele não está gastando combustível, ele não está com risco de pegar um ônibus de noite, ele falou que já quer, ele quer, porque é um modelo que mudou, mas mudou positivamente. Vejam, nós fomos afetados porque mudamos, mas também aprendemos muito nessa mudança. Essas ferramentas que nós tínhamos aí, pânico delas, muitos de nós agora já somos craques. Já fazemos uma aula gravada, já abrimos uma live, já abrimos um Google Meet, já temos ali várias ferramentas que nos enriqueceram, que trouxeram para nós uma série de benefícios. E aí, é bom que a gente foque nisso. Vamos focar, como está dizendo a Silvana, vamos focar nessas lições que nós aprendemos de positivo. Isso já é dar um significado para essa pandemia. Ou seja, ela trouxe para nós algumas questões desafiadoras, mas também nos trouxe uma possibilidade de sermos professores, pessoas, coordenadores, secretárias, diretores melhores. Isso eu tenho certeza. Agora, o que é ressignificar? Nós estamos propondo ressignificar. Ressignificar é atribuir um novo sentido para acontecimentos que estão surgindo, que estão aparecendo. E por que a gente dá um novo sentido, dá um novo significado? A partir da visão de mundo que a gente tem. Então, vamos pegar aqui uma informação para vocês. A gente da educação não parou na pandemia. E aí, quem não está dentro da educação, quem não vive essa realidade, quem não está dentro desse mundo, não vai ter essa visão. É por isso que você já deve ter ouvido crítica de pessoas que dizem assim, o professor não quer voltar não, porque está muito confortável para eles, né? Dentro de casa, ganhando dinheiro, eu já ouvi isso. Não quer voltar não, porque está muito bom. Eu já vi mãe falando isso, está muito bom para eles, né? Continuam recebendo dentro de casa. Por que esse significado para esse pai é diferente do nosso? Porque a nossa visão desta realidade não é a dela. Fica com a gente na escola aí uma semana para a senhora ver. É tanto que alguns pais, neste processo, ressignificaram o papel do educador. Como é que vocês conseguem ficar 8 horas por dia com 30 meninos? Meu Deus, que eu não estou conseguindo ficar com o meu dentro de casa, 4 horas. Porque muda a visão. O ponto de vista de tudo aquilo que eu olho é a vista do meu ponto. Vamos tentar refazer a fala. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, eu só vou ressignificar qualquer fenômeno a partir da minha visão de mundo. Eu é que vivo a educação, eu é que sinto as dores, eu que conheço o aluno, eu que conheço a condição social e financeira das nossas famílias, eu é que entendo o que é distanciamento para uma casa que tem 7, 8 pessoas, eu é que consigo entender esse pai e essa mãe que está precisando da escola dar comida para eles. Eu entendo essa visão de mundo, porque é nesse mundo que eu convivo.
quanto menos envolvido eu estou em algo, menor é a minha capacidade de dar significado àquilo. Então, vocês já viram pessoas que julgam a relação do outro, dizendo assim, ah, se fosse comigo, era diferente. Não. Eu só vou saber daquela relação quando eu viver aquela relação. A visão que eu estou tendo daquilo é a minha visão. É alguém que está de fora, talvez. Para isso, para ressignificar, então, vamos pensar que se o mundo inteiro mudou diante desse cenário, a escola também, que está dentro deste cenário, precisa ressignificar a relação dela com esse pai, a relação dela com esses alunos, as nossas próprias relações, que também mudou. Estamos mais distanciados, temos agora uma visão diferente do colega que eu via toda semana. Talvez eu possa achar que o colega não está produzindo porque está fazendo corpo mole, mas eu não sei da realidade que ele enfrenta de fato. E aí eu preciso ir olhando todo esse cenário para que eu possa tentar fazer uma volta de maneira muito mais saudável, menos complicada. Por quê? Seria muito idiotice nossa, meninos, meninas, piorar uma situação que já não está boa. Já não está boa. A gente gostaria de hoje, com certeza, pelo menos eu gostaria muito, de estar com vocês ali conversando, vendo, ouvindo, alguém sorrindo, se cumprimentando. Talvez essa é a nossa situação ideal. Mas a gente não conseguiu. Então, vamos ressignificar isso. Como tentar fazer para que isso fique melhor, já que não está como nós gostaríamos? Nesse processo todo, nós trabalhamos a nossa paciência, trabalhamos a nossa capacidade de escuta, trabalhamos a nossa capacidade de ensinar o colega que muitas vezes não tinha as habilidades com as ferramentas que a gente tem, não é? Nesse momento, nós ressignificamos o papel de ajudar alguém, de ser ajudado. Porque talvez a gente desempenhava um papel tão bacana nas aulas presenciais, agora a gente não sabia nada de aula remota. Isso quer dizer que a maneira como nós nos relacionávamos antes desse processo mudou. Agora a relação é diferente. Por que a escola tem que pensar nesse ressignificar? Porque ela está envolvida nesse processo. Houveram situações que foi mais fácil? Houveram. Houve segmento da sociedade que se adaptou mais fácil? Houveram. Existiram pessoas que conseguiram se adaptar mais fácil? Claro que houve. Nós, a educação, também estamos no processo e precisamos também nos adaptar. Ontem eu vi uma matéria aqui em Goiânia que a escola dizia, olha, a gente abriu aí uma quantidade X para aulas presenciais, escola infantil, mas não veio nem a quantidade que a gente propôs. Por exemplo, pode vir 30% da sala, não veio 30%. E aí entrevistaram uma mãe que ela disse, não, eu sou diabética. Meu filho não é. Mas eu optei por ele não ir. Porque ele vai, eu não sei se ele se contamina lá, vem para casa. Então eu prefiro que ele continue aqui na aula. E aí estava lá dentro, ele mostrou na cadeirinha lá, ouvindo, inclusive vestido o uniforme da escola, eu achei isso tão bonitinho. Ele vendo a aula de cá, mas uniformizado. Olha o sentido que tem isso, né? Não, você está em aula. Tanto que você vai vestir o uniforme para isso.
Esta mãe, dentro dessa visão dela, ela disse, olha, para mim é melhor que ele não vá. Eu vejo que é um risco para mim. Ou seja, eu pego o que está acontecendo e o que eu posso fazer com isso? O que eu, professor, o que eu, família, diretoria, secretaria, posso fazer para que esse momento que está sendo ventilado, né, da gente voltar aí, posso contribuir? Porque é papel nosso também. Bom, pensando por esse sentido, então, a palavra que vem é adaptação. Adaptar. Todos nós, de alguma maneira, nos adaptamos. Adaptar é ceder. Adaptar é fazer um esforçozinho. Adaptar é dar mais uma suspirada. Adaptar é dar uma encaixada ali. Adaptar é fazer aquilo que não é como se fosse. Adaptar muitas vezes requer dinheiro, gasto, tempo. Adaptar precisa de mais gente, de mais pessoas. Adaptar é poder dizer, olha, eu vou ceder pelo bem de todos, tá? Conte comigo para que a escola flua, para que eu vou então me adaptar. E aí, a adaptação é o que nós mais fizemos de março do ano passado para cá. Vocês poderiam citar várias coisas que vocês fizeram para se adaptar. Algumas foram mais fáceis? Foram mais fáceis. Algumas foram mais difíceis. Uma adaptação para mim muito fácil. Eu acordava nas aulas da manhã, durante a semana eu tenho 2 aulas, durante a semana pela manhã. Então eu acordava geralmente 2 horas, 1 hora e pouco antes da aula. Você vai pegar trânsito, enfim. Então, da pandemia para cá, nesses dias eu acordava meia hora antes. Maravilha. Mas a gente teve que adaptar um espaço dentro de casa, o barulho, uma janela, contraluz, uma lâmpada. Adaptar um fundo, porque às vezes o fundo era complicado, o aluno reclamava. Adaptar um microfone, porque o que tinha não funcionava. Tivemos que adaptar o computador, colocar um livro debaixo para ele ficar mais alto aqui no rosto. Tivemos que pensar aí no computador talvez melhor. Adaptar a nossa rotina de casa, porque tem outras pessoas dentro de casa. Mas a pesquisa feita pela Universidade de São Paulo, em parceria com a Fundação Globo, disse que a maior adaptação que a educação teve que fazer foi ao mundo digital. Nós passamos a ser peça do mundo que é um mundo virtual. O nosso toque diminuiu, o nosso contato físico diminuiu, passaram a entrar neste mundo outros elementos, porque talvez agora eu falo mais frequentemente com a família do aluno, porque ela entra no vídeo, ela entra no microfone, ela passa por trás ali. Eu, que não tinha tanto contato, tive que adaptar, desenvolver habilidades, conhecer melhor a máquina. Começamos a conectar o tempo inteiro, era conexões. Entra aí, conecta, vamos aguardar a pessoa chegar. Hoje a Natália dizendo, tem uma fila de gente aqui para entrar. Tem alguém que não está ouvindo e assim assado. Ou seja, nós nos adaptamos a um mundo que não era um mundo tão comum para nós.
O Google divulgou no final de 2020 as 2 palavras mais pesquisadas no Brasil. Todo ano o Google solta isso. Eu acho curioso demais. A primeira, Covid-19. Não podia ser outra. E a segunda, como fazer uma live. Olha que curioso. Porque vocês devem ter notado, veio uma onda de shows ao vivo, veio uma onda de lives. Eles lançavam listas de shows, tinha dia que tinha 4, 5 shows no dia. Veio uma onda de live, de entrevistas, eu não sabia qual assistir, todo dia tinha uma, e aí você foi, né? Vamos nos adaptando. As próprias televisões reclamaram que o público que via TV nesses horários caiu, porque elas estavam aonde? Nas conexões do celular, da internet, assistindo uma live, assistindo um webinar, assistindo um curso online pela